Abner Luiz já está aqui para trazer as informações do esporte. Bom dia novamente, Abner. Bom dia a você, uma boa semana a todos. A gente começa o esporte de hoje falando da Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo recebeu o Volta Redonda no Mangueirão. O Leão poderia ter feito um bom resultado e assumir a liderança do Grupo B, mas acabou ficando no empate com o time carioca. Vamos ver como é que foi a linda festa do torcedor e um resultado que o torcedor com certeza não ficou feliz. Era dia de jogo grande e a procissão azulina tomou conta das rampas de acesso do Mangueirão, transbordando otimismo e confiança. Nas arquibancadas, mais um show, com direito a mosaico especial para receber os jogadores. O jogo valia a liderança da chave, mas quando a bola rolou, os azulinos pareciam sem sintonia. A defesa do Volta Redonda também parecia nervosa, pena que Ítalo não aproveitou o presente. O time carioca também teve uma oportunidade. Marcelo Rangel ficou pelo caminho, mas Líger salvou a pele do goleiro azulino. Depois do susto, os remistas queriam aproveitar o bom momento. Diogo Batista quase fez um belo gol. E o sufoco do time carioca só aumentou no final do primeiro tempo. O Leão martelava, mas ninguém apareceu para abrir o placar. Na volta do intervalo, os azulinos voltaram no mesmo pique. Bruno Silva ficou no quase. No entanto, o voltaço mostrou que ainda estava no jogo. Douglas Esquilo assustou os remistas. Depois foi a vez de Raimar testar o goleiro. Mais tarde, o grito de gol até saiu. Ítalo foi oportunista. Porém, a arbitragem viu o impedimento do atacante azulino. O Remo continuou mandando no jogo. Em cobrança de falta, Rodrigo Alves foi parado pela trave. E o atacante do Remo estava determinado a fazer o seu. Rodrigo Alves, de longe, fez a galera suspirar novamente. Acuado no jogo, Volta Redonda tentava algumas escapadas, mas não levava perigo. E empurrado pela grande massa humana, o Leão continuou tentando. Mas era uma daquelas noites em que a bola não queria entrar. O árbitro deu 5 minutos de acréscimo, mas boa parte do tempo se esvaiu na malandragem. E quando se esperava uma compensação, veio o apito final, revolta dos azulinos. A vitória que valia a liderança não veio. O placar igual deu um ponto para cada lado e manteve o Remo na segunda colocação da sua chave. Na saída de campo, os jogadores reconheceram que faltou um algo a mais, porém, também saíram na bronca com a arbitragem. A arbitragem é muito ruim, essa arbitragem de hoje em dia, estresse, os caras confusos, eles não deixam falar, cartão toda hora, deu 10 substituições ali, caindo no chão, o cara deu 5 minutos de acréscimo. Então, mas é coisa que também é perigo, até tomar cuidado, falar que daqui a pouco eles vão lá e arrumam um jeito. Mas foi culpa nossa, a gente errou, tivemos chance de fazer gol, de matar, não matamos, vamos assumir a responsabilidade, mas tem que dar uma melhorada nessa arbitragem que está muito fraca. E apesar do resultado frustrante, ainda dá para tirar algo de bom. O que eu tiro de lição desse jogo é que, embora a gente não tenha conseguido fazer o gol, eu acredito que seja um dos melhores segundo tempos que a gente fez desde quando eu cheguei, porque geralmente o time vinha dando uma caída no segundo tempo. É um jogo que a gente também não tomou gol, não sofreu tanto praticamente o Rangel no segundo tempo. Tá certo que o Volta abriu um pouco a mão do jogo ali, né? A nossa intensidade estava bastante alta. Mas é isso, a confiança continua em chama, João. A gente vai trabalhar muito essa semana e a gente tem condições, sim, de seguir nessa batida aí, de buscar ponto fora de casa e lutar pelo acesso. No outro jogo do Grupo B, o São Bernardo enfrentou o Botafogo da Paraíba no sábado, no estádio 1º de Maio. Melhor para o time paulista, que conseguiu os 3 pontos com o gol da vitória. Foi aos 21 minutos do segundo tempo. Kaique, pela direita, carimbou a trave e na sobra, Felipe Garcia selou o placar. Final, São Bernardo 1, Botafogo da Paraíba 0. O Botafogo, inclusive, perdeu um gol chamado de feito, né? Não tão feito assim, que acabou não entrando. Tinha tudo para ser 1-1 esse jogo aí, seria bom.
tanto para o Clube do Remo quanto para o Volta Redonda, nesse empate de ontem, mas o São Bernardo veio a vencer. Olha, gente, vamos tratar a coisa da Série C a partir de agora, Fábio, como se fosse iniciar o segundo turno dessa nova fase. Por quê? Então encerraram os 3 primeiros jogos, né? Todo mundo vai jogar aí 3 jogos no primeiro e 3 no segundo. O Remo agora terá 3 jogos pela frente, 2 fora de casa e 1 dentro de casa, tá? Então só pega o São Bernardo agora no Mangueirão. Sai para pegar sábado no Rio de Janeiro, mais uma vez o Volta Redonda, volta para jogar no Mangueirão contra o São Bernardo e depois finaliza essa fase de classificação direta, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, lá contra o Botafogo da Paraíba. E aí nos números, né, seria bem interessante que o Remo de repente tivesse perdido para o São Bernardo, que ficou muito próximo da vitória, e vencido ontem, que ele teria 6 pontos e não os 5 pontos que conquistou até o momento. Então, o jogo de ontem, falando um pouquinho dele, o Remo inexplicavelmente, pelo menos nos 30 primeiros minutos, um time nervoso, um time muito intranquilo em campo, errando passes, errando combinação de jogada, o Volta Redonda com maior posse de bola do que o Remo. Aí o Remo acha essa conclusão que foi a mais perigosa criada pelo Clube do Remo, que na realidade foi uma falha na saída de jogo do Volta Redonda, e o Ítalo não aproveitou essa oportunidade. E, como eu disse, o Volta Redonda começou melhor, o Remo muito ansioso, nervoso, intranquilo, sem necessidade, porque estava contando com o apoio do seu torcedor. Mais uma vez, mais de 40 mil pessoas foram ao Mangueirão, apoiaram o Clube do Remo. Só que depois disso, passado esse momento que eu coloquei, foi um jogo de ataque contra a defesa, literalmente, só deu o Remo. Mas aquela coisa, o tempo vai passando, você vai ficando ansioso, você não faz a melhor escolha do último passe, a finalização você tenta de fora da área, tenta com cruzamento, e aí o técnico Rogério da equipe do Volta Redonda, que é muito bom técnico ali no Rio de Janeiro, nas equipes dali, e está um bom tempo aí na equipe do Volta Redonda, ele fechou a casinha, né? Botou mais um zagueiro, botou mais um volante, esperou o Remo, ficou ali na retaguarda, e aí o Remo tentou na falta, com bola na trave, tentou de chute de fora, tentou de tudo quanto foi jeito. Mas, como disse o próprio treinador, o jogo poderia ter aí umas 4 horas que talvez a bola não viesse a entrar. O que poderiam ser 9 pontos na competição, 3 jogos, 3 vitórias, porque o Remo teve chance para isso. O Remo está aí na 2ª colocação e a gente vê a pontuação. Vamos dar uma olhadinha como é que está a pontuação? Volta Redonda tem 5 pontos, o Remo 5, São Bernardo 4, Botafogo da Paraíba 1. São Bernardo vai à Paraíba jogar contra o Botafogo e eu nem sei dizer qual seria o melhor resultado, né, se o Remo não viesse depender só dele, ganhar do Volta Redonda de repente lá no Rio de Janeiro, porque uma vitória do Botafogo, por exemplo, coloca ele com 4 pontos, o Remo, caso perca por Volta Redonda, fica só com 1 ponto na frente, e aí a obrigação de vencer o São Bernardo na volta no Mangueirão seria muito grande. O São Bernardo pode ganhar esse jogo do Botafogo na Paraíba, chegar aos 7 pontos, o Remo empatando ou perdendo para o Volta fora de casa, o São Bernardo já assume a liderança junto com o Volta Redonda. Então o Remo se colocou nessa situação por não ter vencido ontem dentro de casa. Com o empate que conseguiu e já com derrota do São Bernardo na competição, o Botafogo que vem mal também, o Remo com os 3 jogos em casa, com 3 vitórias, fazendo 9 pontos, a linha de corte já todo mundo falando com 10, mas já teve gente que historicamente já classificou com 7, com 8 pontos. Então o Paysandu no caso, né? Quando subiu. O caso do Remo, ele se coloca numa situação difícil na primeira fase, consegue a sua classificação, e que para muitos não era possível, e aí ele estreia com uma grande vitória, numa sinergia com o torcedor maravilhosa, vai jogar um jogo dificílimo em São Paulo, faz 2-0, a vitória praticamente ali garantida, mas dizem que o jogo só acaba quando o juiz apita, aí ele traz o empate para casa, ficou frustrante, né? Não se deu para comemorar, empatamos fora de casa, que legal, agora decidir em casa, porque a vitória esteve na mão. E ontem, quando todo mundo esperava um primeiro tempo do Remo, né,
que ele pudesse amassar, fazer esse gol, depois fazer com que o adversário se abrisse para ele ir lá e marcar mais, que seria o mundo ideal. Infelizmente o Remo sai com esse empate.